안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o honorífico. Honorífico em coreano é chamado de 높임말. Mas o que é o honorífico? O que é 높임말? Ele não é uma formalidade diferente, ele não é uma linguagem diferente. E sim, é uma forma dos verbos, adjetivos, partículas e substantivos que nós usamos para se referir a uma pessoa que nós demonstramos respeito ou precisamos demonstrar respeito, certo? Então, essas palavrinhas, principalmente verbos e adjetivos que se mudam, né? Eles servem, a gente usa, né? Nós usamos eles quando nós queremos falar sobre alguém, sobre uma pessoa que nós demonstramos respeito, certo? Que pessoas são essas? Né? Essas pessoas podem ser nossos avós, nossas tias e tios, nossos pais, o chefe, o professor, né? Um cliente também. É muito raro a gente usar o honorífico com pessoas amigas, né, da mesma idade, pessoas próximas e pessoas mais novas, certo? Isso não quer dizer que seja proibido, até é possível. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, é comum as pessoas usarem o honorífico mesmo com pessoas um pouco mais novas, certo? Por quê? Para questão de respeito, por questão de respeito, certo? Uma outra coisa, o honorífico, ele nunca é usado para a primeira pessoa. Então, quando eu estiver incluso naquela frase, eu não uso o honorífico, certo? Para o eu e para o nós. Nós não usamos o honorífico, certo? Nós usamos o honorífico para se referir à segunda pessoa, a uma terceira pessoa que a gente demonstra respeito, ok? Vamos falar, então, sobre a estrutura que nós usamos nos verbos e adjetivos normais, né? Os verbos e adjetivos que não estão no honorífico, para transformar eles em um verbo ou adjetivo honorífico, certo? A estrutura em questão é essa estrutura que está dentro do colchetes, 으시. Vejam que está entre parênteses, isso quer dizer que ele não é usado toda hora. Ele é usado quando a radical do verbo ou do adjetivo terminar em consoante, certo? Exceto as irregularidades, certo? Então, lembrem-se aí das regras das irregulares, porque nesse caso vai alterar o nosso prefixo, certo? Vejam que a estrutura tem um hífen na frente e um hífen atrás. Isso quer dizer que antes dele vem alguma coisa, que no caso é a radical do verbo ou do adjetivo, e depois dele também vem alguma coisa, que nesse caso é o sufixo do presente, do passado, da formalidade e assim por diante, certo? Vamos ver aí alguns exemplos para eu explicar para vocês. Primeiro, 하다, verbo fazer, né? Muito comum. Ele, a radical, termina em vogal, ha. É regular também, né? Portanto, 하시다, certo? Esse é o meu verbo 하다 no honorífico, 하시다, e no infinitivo. Se eu conjugar 하시다 no presente do informal polido, certo? Aquele que costuma terminar em o, ele se torna 하세요, certo? Em seguida, ida. Ida é o ser. Ele não é um verbo de verdade, não é um adjetivo, certo? Mas ele funciona como um verbo. É conjugável, termina uma frase, certo? Então, ida, nessa estrutura, se torna ishida. E quando eu conjugo ele no presente do informal polido, eu tenho isheyu ou seio. Depende da presença ou ausência de patim no substantivo que vem antes, certo? Então, se o substantivo que vem antes, que precede, terminar em consoante, eu uso isheyu. Se terminar em vogal, eu uso seio, certo? Em seguida, nós temos algumas exceções, certo? Que não é simplesmente adicionar ushi. Eu vou mostrar algumas dessas exceções para vocês, tá? A primeira, verbo 먹다, comer, e 마시다, beber. Esses dois verbos não é simplesmente adicionar a estrutura ushi, certo? Ambos se tornam 드시다 no honorífico. Se eu conjugar no presente do informal polido, eu tenho 드세요, certo? Ara, mas como eu vou saber se 드세요 é beber ou comer? Se eu falar, por exemplo, a minha avó bebe café. Se eu falar isso, né, como eu estou me referindo à minha avó, eu vou usar o verbo beber no honorífico. Mas eu não falo que eu como café, eu falo que eu bebo café. Então, pelo contexto, eu vou saber se é beber ou comer, certo? Em seguida, outro que é irregular, outro que é exceção aqui. 자다. 자다, verbo dormir, né? Eu não falo 자시다, isso não existe. A gente tem que falar 주무시다. No presente do informal polido, 주무세요, certo? E em seguida, nós temos o ita, né? Nós temos duas formas honoríficas do ita. Ou é 계시다, ou é 있으시다. Qual é a diferença? A diferença está no sentido. 계시다
no presente 계세요, é de estar em algum lugar. Ah, minha avó está no quarto, minha avó está na sala, e assim por diante. E o 있으시다 é de ter, certo? Então, a minha avó, ela tem uma bolsa, 있으세요, e assim por diante, certo? Bom, agora vamos ver alguns substantivos no honorífico. Substantivo 나이 significa idade. 나이, no honorífico, 연세. 사람, pessoa, no honorífico, 분. 생일, aniversário, no honorífico, 생신. 이름, nome, no honorífico, 성함. 집, casa, no honorífico, 댁, certo? Então, se eu for falar algo como eu vou para a casa da minha avó, a casa é da minha avó, é um substantivo que se refere à minha avó, portanto, eu uso 댁. Se eu falar a idade da minha avó é 80 anos, por exemplo. Então, como eu estou falando da idade da minha avó, é uma palavra que se refere à minha avó, eu uso 연세, certo? Bom, e algumas partículas, né? A partícula de sujeito i가 no honorífico se torna 께서, certo? Independente se a palavra termina ou não em consoante. E a partícula de tópico 는 se torna 께서는 no honorífico, certo? Bom, vamos ver aí alguns exemplos, certo? Eu tenho duas perguntas muito específicas no coreano, que não é simplesmente transformar o substantivo e o ser, tá? Aqui eu tenho as perguntas 이름이 뭐예요, que significa qual é o nome, no sentido de qual é o seu nome, né? O que é o seu nome, qual é o seu nome. E a pergunta 몇 살이에요? 몇, quantos, né? De quantidade. Ou de números, né, sino-coreanos, 몇, quantos, 살, unidade de contagem de idade, certo? Então, quantos anos é, certo? Essas duas perguntas, quando eu coloco no honorífico, elas se tornam 성함이 어떻게 되세요? 이름, nome, no honorífico, 성함. Só que aqui, ao invés de falar 이름이 뭐세요, a gente fala 성함이 어떻게 되세요, certo? E para a idade também. Não é simplesmente transformar 몇 살 por 연세, por idade, certo? A gente precisa fazer essa pergunta. 연세가 어떻게 되세요? Certo? Bom, agora vamos ver alguns exemplos de frases transformando partículas e também transformando os verbos, certo? A minha primeira frase é 할머니께서는 고양이를 좋아하세요. Vamos ver. 할머니, vó, vovó. 께서는 é a partícula 는, partícula de tópico no honorífico. 고양이, gato. 좋아하세요 é do verbo 좋아하다. 좋아하다 no honorífico, 좋아하시다 no presente, 좋아하세요. Isso quer dizer que a avó gosta de gato, certo? Então, o que mudou aqui nessa minha frase? A partícula de tópico, certo? Porque eu estou me referindo à avó. E o verbo gostar, porque quem gosta de gato é a minha avó, certo? Se eu colocasse essa frase sem o honorífico, eu teria o seguinte. 할머니는, 께서는 se torna 는. 고양이를 좋아해요, certo? 좋아하세요 se torna 좋아해요. Vamos lá, próximo exemplo. 오늘은 할머니의 생신이에요. Vamos ver. 생신 é aniversário, 생일. 생신, 생일. Só que 생신 é honorífico, certo? Então, 오늘, hoje, 할머니, vó, vovó, é, né, a partícula de posse, 의, 생신이에요. Então, hoje é aniversário da vó ou da vovó, certo? Se eu colocasse essa frase sem o honorífico, eu teria o seguinte. 오늘은 할머니의 생일이에요, certo? 생신 se tornou 생일 aqui, certo? Porque é o que se refere à vó, certo? É o que é da avó, da pessoa que eu demonstro respeito. Bom, em seguida, próxima frase. 저분은 누구세요? 저분은 누구세요? Vamos ver o que significa. 저, aquele, aquela. 분 é o honorífico de pessoa, 사람, certo? Então, aquela pessoa. 누구세요? 누구, quem? E o 세요 é do 이에요, 이에요, no honorífico, o ser no honorífico, certo? Então, aquela pessoa, quem é? Quem é aquela pessoa?
Se eu colocar essa frase sem o honorífico, eu tenho a seguinte frase. 저 사람은, 분 para 사람, 누구예요? 세요 para 예요, certo? Então, aqui, o que se tornou no honorífico foi a palavra pessoa, porque eu estou me referindo a uma pessoa desconhecida, né? Provavelmente mais velha, por isso que eu demonstro esse respeito. E o ser, 예요 para 세요, certo? Bom, e a minha última frase envolvendo o honorífico. 할머니께서 방에 안 계세요. 할머니께서 방에 안 계세요. Vamos ver. 방, quarto. 계세요, de 있다, 계시다, de estar, certo? Então, isso quer dizer que avó, 께서 é o honorífico de 이가, né? Então, avó, 방에, no quarto, 안, não, 안 계세요, certo? Então, não está no quarto. Vamos ver como essa frase fica sem o honorífico. 할머니가, 께서, para 이가, certo? Então, 할머니가 방에 없어요. Eu tenho a própria forma 있다 no negativo, que é o 없다, certo? Então, aqui ao invés de falar 있지 않아요, eu posso falar 없어요, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de praticar bastante. Uma atividade de prática que é muito boa para a gente praticar o honorífico é escrever textos, né, e frases sobre nossos familiares, avó, tia, vô, tio, mãe, pai, chefe também pode ser, pessoas que a gente demonstra esse respeito, certo? Pessoas que nós usamos o honorífico, certo? Não esqueçam de revisar bastante, então, e não se esqueçam também de me seguir a Cultive nas redes sociais. 안녕!